E aí, meu nome é Rodrigo França, este é o Cena TV e vamos falar sobre arte. Estamos de volta aqui ao Instituto Ayrton Senna, dessa vez recebendo mais um convidado. E dessa vez, como vocês já viram, tem uma obra diferente aqui, né? Uma obra do artista Daniel Bota, que está aqui. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. Estamos fazendo arte aqui também, mas vamos fazer uma arte aqui diferente, que é contar história. E eu queria que você falasse pra gente como é que foi a inspiração para fazer esse quadro que foi entregue para Bianca Senna, que se emocionou, inclusive, falou muito do olhar do Ayrton nesse quadro, que como vocês, depois a gente vai dar um close ali para vocês verem, ficou muito bonito, Daniel. Realmente representar um Ayrton é uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande, né? É isso aí, Rodrigo, eu quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. É um privilégio muito grande, é emocionante poder fazer parte dessa história e de alguma forma tocar um pouquinho, né, na história aí do Senna e do Instituto. Eu sou de uma geração que teve esse privilégio de ver o Senna correr. Nossa, hein? Eu também sou dessa geração, embora a gente não pareça que tem aí os nossos 30, não, brincadeira, a gente tem um pouco mais de 30, mas isso não vem ao caso. E aí eu me lembro de muitas vezes a gente acompanhar na televisão e tal o Senna, e é incrível que a gente não sabe que a gente está vendo algo que é tão histórico, que vai ser algo de uma proporção tão grande aí, né, para a história da Fórmula 1 e do esporte e até do Brasil. Então eu, de uns anos para cá, né, com a minha carreira artística e tal, uma das pessoas que ficava no meu imaginário para poder representar e pintar era o Senna, e é indispensável falar o valor que ele tem para a nação, né, como atleta, como pessoa, como profissional, os valores e tal. Então e aí eu resolvi intentar essa tarefa. Sei que eu não fui o primeiro, nem serei o último artista, né? Com certeza, porque é muita história, muita homenagem, assim, não tem como você marcar uma obra só, né? Acho que o Senna é sobre várias obras, né? Isso mesmo, e são várias fotos, né? Então foi uma tarefa até bastante difícil, né? São várias imagens que a gente tem, e essa questão do olhar do Senna é muito icônico, né? A questão da determinação dele e tal. Então eu procurei uma imagem que pudesse retratar esse momento dele, enfim, esse espírito dele. É uma coisa que é muito interessante, a gente sabe muito aqui, fazendo as pesquisas do Ayrton Senna, a gente fazendo a história, a arte de pilotar do Senna. Agora, a arte de pintar um quadro como esse, para mim é eu não conheço o assunto, eu confesso, eu sou da área de esportes, né? Então eu queria que você contasse um pouco como é que é o processo criativo. Você primeiro tem a ideia, você vislumbra o quadro e depois pesquisa o material, ou você já vai direto você já tem uma técnica desenvolvida? Como é que é? Conta um pouco pra gente. Joia. Eu sempre gostei de desenhar anatomia, e esse desafio na anatomia é retratar exatamente o sentimento da pessoa e tal. Então, depois da pesquisa das imagens, né, eu já parto para a tela propriamente dita, né, para desenhar, e é sempre um final, ele não está totalmente previsto. Né? Mas a imagem, você, assim, é uma coisa que você tem que bater o olho e falar, é essa. Isso mesmo, isso mesmo. Não, então, não tem dúvida. Tanto é que essa imagem, originalmente, ele está com outro uniforme. Né? Tá, e legal. aí, que é o uniforme branco, então eu entendi que até pelo espírito do que ele viveu na McLaren. Sim, claro. E tal, e das conquistas, que fosse mais simbólico pintá-lo desse uniforme vermelho. Que é a vantagem de ser artista, né, gente? Eu, por exemplo, sou jornalista, eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque você, como jornalista, está preso aos fatos, você não. E aí tem uma questão interessante nesse processo criativo, é até uma experiência pessoal de 20 anos atrás, né, pode falar assim, que foi até na minha história particular, que é uma coisa que me marcou bastante por ter estudado no Colégio Santana, que é até um colégio que ele passou por lá. E o outro fator foi quando, em 94, da morte do Senna, do cortejo, nós saímos em família, né? E aí nós estivemos ali na Tiradentes para acompanhar o corpo e tal. E foi uma coisa que marcou, que a minha irmã ela foi filmada pela Globo ali no momento, que ela estava segurando a bandeira e chorando com a bandeira na mão. Essa imagem, inclusive, vocês vão ver agora, é uma imagem assim que foi repetida a exaustão, eu lembro, na semana e mesmo em documentários e tal. E é uma coisa curiosa, né? Porque realmente deve ter afetado, todo mundo deve ter ligado para vocês e tal. Não, foi exatamente isso, ela até aparece no filme do Senna.
era gente ligando em casa e tal. Então isso, embora fosse um momento muito triste, trouxe uma lembrança forte, né, do quanto ele representou e tal. Então hoje poder vivenciar isso, né, e de alguma forma retratá-lo e tal, me traz também essa lembrança, né. E você sabe que tá difícil aqui, né? Vou até tomar um pouquinho mais de água, fazer o minha propaganda. Tá disponível já na Ayrton Senna Shop. Não, ó. Cara de pau, né? Bom, mas enfim, não, realmente precisava dessa água. A ideia que a gente estava falando aqui de realmente falar essa coisa do Senna, enfim, o velório dele aqui em São Paulo, foi uma coisa assim que quando eu fiz um mestrado sobre a cobertura da imprensa na época do Senna, antes, durante a morte dele e depois. E jornalistas estrangeiros, não estou nem falando dos brasileiros, eles consideram isso um marco, realmente uma coisa assim, que mostra que o Senna transcendeu essa coisa do esporte. Ele não é só um ídolo do esporte, ele era um ídolo nacional, ele era um herói e uma comoção que foi de uma maneira que a gente sabe que talvez nenhum presidente da República tivesse uma recepção daquele jeito, né? Uma coisa que realmente parou São Paulo, né? Acho que a cidade que nunca para, São Paulo, quem estava aqui nessa época, eu tinha 16 anos e eu, como praticamente todo o meu colégio, faltamos na aula para ir lá na Assembleia Legislativa, o meu colégio era ali perto, e a gente foi lá e, assim, tinha milhões de pessoas nas ruas, e a sua irmã, então, assim, ela realmente representou um momento de milhões de brasileiros, né? Então, acho que é realmente uma história que, quando os estrangeiros olham, eles ficam impressionados, porque eles não imaginariam que um piloto de Fórmula 1 tivesse essa capacidade de estar realmente presente na vida de tantas pessoas, né? É isso mesmo. E no esporte que, se a gente falar em termos de esporte, o quanto o futebol representa para a cultura brasileira, né? Eu gostava muito de jogar bola. Eu acho que o Senna conseguiu quebrar um pouco isso e estender além, né? Quer dizer, no imaginário do povo brasileiro, ele representou aí uma categoria gigantesca, né? Na vida das pessoas, dos brasileiros e tal. Então lá em casa eu costumava dizer que se meu pai viu o Pelé jogar, eu vi o Senna correr. Sem dúvida. Acho que isso a gente recebeu o Juliano Raucci aqui, é um piloto promissor, está correndo para chegar na Fórmula 1, ele tem 17 anos e ele não viu o Senna correr. Mas ele sabe, claro, de todas as histórias, de todas as corridas, porque ele viu em DVD, mas você vê que assim, é um prazer que realmente a gente tem da nossa geração e que é uma coisa que vai contar para toda a vida, né? Uma coisa que eu ouvi há pouco tempo até, inclusive, né, é que o Senna, no começo da carreira dele, não era tão bom até na questão das chuvas, né? E aí ele focou nisso, né, nos treinos e tal. Então, quer dizer, até nisso... Que isso até, inclusive, no próprio site a gente tem uma aba falando da arte de pilotar, exatamente sobre isso, da chuva, que é como você falou, não é assim, claro, o Ayrton tinha um talento nato, mas no kart, a primeira corrida dele na chuva foi horrível, e ele mesmo falou, não, peraí, eu tenho que desenvolver essa capacidade, porque se eu não desenvolver, os outros pilotos vão ganhar de mim quando chover, e aqui em São Paulo... né, agora está melhorando a situação hídrica, mas antigamente não chovia, chovia muito, né? Parou um pouco, agora voltou a chover, graças a Deus. Mas então assim, e na Inglaterra, que é onde ele fez a carreira na base, também chovia pra caramba. Então realmente foi um diferencial. E até puxando um pouco esse gancho, você também como artista, você também tem que uma técnica, por exemplo, que você é bom e você tem que ficar treinando para melhorar. E como que é essa sua arte ali da parte técnica mesmo? Ah, entendi. Eu acho que o desafio que eu tenho vivido é essa questão de representar, mas eu tenho tido uma passagem por outros universos. Então eu não me sinto preso numa determinada linguagem. Tá. Então isso é interessante, ou num determinado tema. Né? Então como eu comecei com o surf, com a surf art e presenteando meus amigos no meio do surf, mas eu também tenho algumas linguagens diferentes, então tipo a pop art, ou uma linguagem mais clássica, mais impressionista. A gente vê alguns quadros aí também, vamos colocar para vocês verem. E até você falou do surf, é muito legal, a gente também estava comentando aqui. O surf está vivendo um momento que a Fórmula 1 era na época do Ayrton, né? Porque além do Ayrton a gente teve o Piquet, o Emerson também, e o Brasil ganhava tudo na Fórmula 1.
É mais ou menos como você vê hoje com o surf? Com certeza, né? A gente está vivenciando aí esse momento histórico, né, com Medina, e agora vindo o Miguel Pulpo, o Felipe Toledo, e o Mineirinho, que foi campeão mundial agora. Então, o surf também está vivendo isso, né? Quer dizer, uma exposição muito grande. E aí a mídia também está de alguma forma atentando para esse momento do surf. Então isso é maravilhoso, é muito legal. E eu inclusive vivi esse momento na década de 80, onde o surf era um sinônimo de algo que era difícil, né? Você conseguia às vezes um patrocínio, talvez na época como se fosse a Fórmula 1 um pouquinho antes do Emerson Fittipaldi, digamos isso. Era uma coisa que era um esporte que acho que em nível mundial ainda estava se desenvolvendo, né? Sim, hoje não, hoje realmente é uma plataforma de negócios, de uma audiência muito grande, inclusive de YouTube, de internet. A molecada toda acompanha o Medina, o Mineirinho, como você falou, sabe tudo o que acontece pela internet, mesmo, né? Isso mesmo. Inclusive o Medina esteve aqui, né? Então, a gente tem a imagem também, o que foi super legal, ele ganhou uma prancha do Ayrton, essa prancha deve fazer sucesso, né? E como é que foi entregar para a Bianca Senna aí o quadro? Realmente, porque eu acho que uma coisa que é legal para o artista, né, que talvez você não tenha essa oportunidade de ter esse contato ver a família recebendo. Como é que foi? Então, foi um privilégio muito grande, né? Eu me sinto honrado mesmo de estar aqui. E eu acho que é exatamente o que você falou, é um pouquinho desse contato com a família. Eu sei que de alguma forma, estou experimentando algo que milhões de brasileiros gostariam de experimentar, né? De poder estar aqui e respirando um pouco esse ar e tendo contato com ela. Então, no fundo, eu creio que eu sou mais abençoado do que ela pela doação da obra. E a obra também fez tanto sucesso que a própria McLaren compartilhou a imagem, né? E você estava contando, isso é muito legal porque é uma coisa espontânea, né? Porque eles estão ali na Inglaterra e de repente, como é que você ficou sabendo? Como é que você viu isso? Então, foi muito legal nesses tempos de tecnologia, né? Foi tudo por causa de um hashtag. Então, quando eu fiz a tela, eu postei, marquei a McLaren e eu estava numa festa, num evento, um colega meu que segue a McLaren, viu o post e me marcou. Quando ele marcou, já estava lá em 27 mil curtidas e tal. Então foi muito legal, foi uma exposição bem legal. E eles postaram inclusive em inglês e tal. Então foi uma coisa espontânea, né? E de alguma forma me marcou também, né? E como é que foi ver a McLaren aqui? Porque eu acho que assim, é a grande atração aqui do Instituto Ayrton Senna. Na hora que você entrou, viu como é que é o impacto? Assim, para você que tem, claro, a visão do artista também é quase uma obra de arte também. Não, isso aqui é demais, né? Eu acho que vocês podiam até ter uma espécie de uma câmera aqui registrando, né, as reações das pessoas. Já não é a primeira pessoa que fala isso, viu? Já é realmente... Então, é bem legal, né? Bem emocionante. Então, eu inclusive já tinha escutado falar como é que ela foi trazida para cá, né? Sim. Que não deve ter sido fácil também, que eu acho que ela foi içada. Foi uma arte também, a arte de trazer a McLaren para fechou o trânsito literalmente, né? Porque assim, acho que um pouco quando a gente fala em obras de arte, como eu falei, eu não entendo dessa área, mas vou ter a consultoria que o Daniel pode falar. É uma peça única, né? Assim, então acho que você pode fazer 10, 20, 30 McLarens, mas uma McLaren que o Ayrton Senna pilotou, uma McLaren que o Ayrton Senna ganhou a corrida do GP de Monza de 1990, quer dizer, só essa corrida existiu, e ganhou o carro de uma aposta com o Ron Dennis, e esse carro está aqui. Então, realmente, é uma obra de arte, né? Não tem, assim, não tem em outro lugar do mundo que você possa ter o privilégio de ter uma máquina, literalmente uma obra de arte, como a gente falou, né? Isso mesmo. Então, esse é um patrimônio aí que o Instituto tem, e a gente nem consegue mensurar o valor que isso vai ter até para as próximas gerações, né? Que vão estar aí vendo o carro. Então, é emocionante mesmo. Daniel, obrigado mais uma vez. Rodrigo. Vamos, a gente vai admirar um pouquinho mais a McLaren. E o seu quadro, eu queria que você mostrasse também pra gente um pouco, tá bom? Legal. Vamos lá. Tá bom. E aí, pessoal, gostou? Claro que gostou, né? Foi muito legal. Obrigado, Daniel. Então vamos lá. Curte, né? Não é só gostar, tem que curtir, joinha. E também vamos se inscrever, né, pessoal? Para daí vocês já vêm recebendo todos os vídeos e compartilhar para os amigos. Já que vocês gostaram, seus amigos vão gostar também. Então vamos fazer essas 3 coisas. Curtiu? Opa! Não, mas curte mesmo. Já vou curtir já. Já curtiu. É isso aí. Valeu.